agora a gente vai falar sobre Ozempic. Eita, nomezinho que está ali na boca do povo ultimamente. Você vê muita reportagem também sendo replicada, principalmente por causa de um uso equivocado e dessa necessidade com as questões de aparência e de emagrecimento e tudo mais. Enfim, a Agência de Medicamentos Europeia apura novos possíveis efeitos colaterais do Ozempic, que é um medicamento usado para tratamento de diabetes e também perda de peso. A investigação começou após relatos de pensamentos suicidas entre as pessoas que tomam o remédio. Já que o assunto é importante, tem repercutido muitíssimo, a gente conversa agora com a endocrinologista Maria Edna de Mello, que também é coordenadora da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, a ABESO. Doutora, obrigada pela gentileza, hein? Domingo de manhã, de você ter dedicado um tempinho aberto a sua agenda aqui pra gente aqui na CNN. Bem-vinda. Bom dia, obrigada, Elisa. Obrigada a todos que estão acompanhando e obrigada pelo convite também. Olha, antes até de te perguntar sobre os efeitos colaterais ou os possíveis efeitos colaterais, eu quero voltar uma casinha só para a gente esclarecer e ser o mais plural possível, para quem eventualmente não compreenda. O Ozempic, ele é feito para que tipo de tratamento e se essa utilização para emagrecimento, ela também é correta ou não? A senhora pode iluminar esse assunto para a gente, por favor? O Ozempic, né, ele é o nome comercial do medicamento que se chama semaglutida, né? A semaglutida, ele é um produto que ele é semelhante ao hormônio que a gente produz no intestino depois de uma refeição. Então, a comida chega lá, esse hormônio é liberado, ele vai no pâncreas, aumenta a secreção de insulina, daí a indicação dele para o uso em pacientes no tratamento de diabetes, e ele também vai no estômago, segura um pouco a comida lá e ele vai também no sistema nervoso central, onde ele diminui o apetite e daí a sua indicação para o tratamento da obesidade. Então, a semaglutida, ela tem indicação para o tratamento de diabetes e também de obesidade. O que é diferente entre essas duas indicações é que a dose para o tratamento da obesidade ela precisa ser maior, mais que o dobro da dose que é recomendada para o tratamento de diabetes. Tá, e uma pessoa para comprar essa medicação precisa de receita? Pode chegar na farmácia? Quais são os erros que têm sido cometidos, doutora? Esse é o maior problema, porque as pessoas elas confundem o tratamento da obesidade com o uso estético da medicação. E isso é ruim para a pessoa, porque na maioria das vezes ela não precisa daquela medicação, e é ruim também porque acaba estigmatizando o tratamento da obesidade. É uma medicação que deveria, aqui no Brasil, a gente tem uma flexibilidade muito grande no acesso às medicações, né? Ela não precisaria ter uma retenção de receita, mas ela precisaria ter uma apresentação de receita e ser vendida com uma indicação médica e o paciente fazer o uso da medicação com um segmento médico, porque é numa consulta médica que a gente vai avaliar se a relação custo-benefício para a indicação daquela medicação vai ser adequada para o paciente. Então, às vezes, o que a gente vê hoje é que alguém escuta, que alguém usou, e aí vai na farmácia, compra uma caneta, acha que comprar uma caneta vai resolver a situação, e não vai, porque o medicamento ele só faz efeito enquanto está sendo utilizado, e às vezes a pessoa faz um investimento até para comprar a caneta, porque são medicamentos de alto custo, né? E depois abandona, e aí a tendência é o peso voltar, né? Então, esse uso, né, sem critério, esse uso sem acompanhamento médico, ele deve as pessoas elas devem ter muito cuidado com isso, porque se existe a necessidade de prescrição é porque alguma coisa é importante na avaliação do profissional de saúde. Certo. Deixa eu aproveitar agora, então, avançar no assunto. Eu sei que eu fui para umas casinhas atrás, mas é que é importante, né, para a gente poder esclarecer todos esses aspectos e aproveitando o conhecimento da senhora. Após, então, a Agência de Medicamentos Europeia ter apurado novos possíveis efeitos colaterais. O que seriam esses novos possíveis efeitos colaterais e o que a senhora já leu e viu a respeito desses pensamentos suicidas que eventualmente podem aparecer como efeito colateral?
Essa informação é uma informação bem nova para a gente, né? Esses medicamentos, não é só a semaglutida que está em avaliação, não é só o Ozempic que está em avaliação, né? A liraglutida, que é a medicação de outras medicações, como Saxenda, como Victoza, também está sendo avaliada porque o mecanismo de ação é semelhante, né? Então, o que aconteceu? A gente teve relato de ter 3 casos na Finlândia, né, de pensamentos de suicídio e automutilação. Depois, isso foi reportado para a agência europeia. Isso é como se fosse o estudo final da medicação, porque esses medicamentos, eu vou voltar também um pouquinho, esses medicamentos, antes deles chegarem no mercado, eles passam por estudos clínicos, nos quais os pacientes eles são seguidos muito próximo, de uma forma muito próxima, com exames, com questionários, para avaliar como que é a resposta metabólica, como que é a resposta psicológica a essas medicações. Então, são medicações seguras, né? E por isso elas estão no mercado. Então, tem mais de 25 mil pacientes foram criteriosamente avaliados em uso dessa medicação. Mas quando essa medicação chega no mercado, ela sai desses milhares de pacientes e vai para milhões de pacientes. Então, a exposição é muito maior e nessa fase existe um processo que se chama de farmacovigilância. Então, qualquer informação, qualquer ocorrência com os pacientes, a gente, como médico, a gente precisa relatar para as agências regulatórias, para que essa informação ela seja estudada, ela seja trabalhada, né, ela seja investigada. E é isso que está acontecendo. Então, 3 casos na Finlândia, né, foram avaliados. E desses 3 casos, eles foram fazer um novo estudo, encontraram mais 150 casos e uma frequência de mais de 20 milhões de pacientes por ano, que é o que a agência estimou, que é exposta à medicação. Então, o que acontece? É uma informação nova, não está na bula. Isso sugere que a medicação provoca isso? Não, isso é uma informação que está lá e aí a agência ela vai estudar a ocorrência real vai ver essa relação, se existe realmente uma relação do uso da medicação com esse tipo de evento. Olha só como é importante a gente ter acesso à informação, porque então você trazendo para a gente, doutora, essa informação de que ainda vai ser estudado, né, de que a agência vai se debruçar ainda mais, então seria muito ansioso da minha parte lhe perguntar se a venda do medicamento pode ser suspensa, porque, ou seja, nós não sabemos ainda de que maneira a agência vai proceder. Não, pela frequência, né, o que pode acontecer? Se eles encontrarem, quando existe um efeito colateral que é muito grave, que pode levar a um risco real de vida para o usuário do medicamento, então o esperado é que esse medicamento fosse retirado do mercado. Às vezes, esses efeitos eles ficam numa incerteza, né, por muito tempo, né, e eles acabam entrando na bula para que aquilo seja ainda mais observado. Pelo mecanismo de ação da medicação, né, a gente sempre olha como a medicação usa, não seria um efeito muito esperado, porque é uma medicação que ela tem um perfil de segurança bom, porque, por exemplo, pacientes que têm excesso de peso por uso de medicamentos psiquiátricos, que alguns levam a ganho de peso, levam a alterações metabólicas, a gente pode utilizar esses medicamentos. Então, mesmo para pacientes com doenças psiquiátricas, né, é um medicamento que a gente tem, digamos assim, que tem um perfil de segurança maior para ser utilizado, né? Então, a expectativa é que não tenha, mas expectativa não serve, né? Então, tem que fazer uma análise séria e verificar e aguardar o que vai ser encontrado. Doutora, levando em conta que a gente vive um momento assim tão sensível, rede social, todo mundo acha que sabe tudo, todo mundo é médico na rede social, né? Também assim como todo mundo é juiz, todo mundo é advogado e as pessoas ficam opinando muitas coisas muito adversas e que contribuem com o problema da saúde de outros seres humanos. Quando a senhora nos diz que o Ozempic pode ser utilizado, por exemplo, também para questões de obesidade, qual seria a linha de corte, assim? O que determina que essa pessoa faz parte de um grupo que eventualmente possa participar desse tipo de tratamento?
O Ozempic em si, na bula, né, ele tem uma indicação no tratamento de diabetes, né? A apresentação para o tratamento da obesidade, ela é um blockbuster de venda mundial e ainda não chegou aqui no Brasil, apesar de já ser aprovada. Mas a gente sabe que muita gente utiliza. A indicação para o tratamento da obesidade é para pacientes com IMC igual ou maior que 27 e doença associada, ou então o IMC é igual ou maior que 30, independente da ausência de doença. E lógico, né? Quando a gente fala de tratamento da obesidade, a gente não está falando só da prescrição da medicação. Todo o tratamento da obesidade ele deve ser feito associado à mudança de estilo de vida, que inclui uma melhora na alimentação, a prática regular de atividade física. E a medicação ela vem para ajudar na melhora da alimentação, porque a partir do momento que a fome, né, que é ela fica mais controlada com o uso da medicação, então o paciente ele consegue comer menos e comer melhor. Certo, e agora para a gente poder encerrar a conversa, doutora, mas trazendo uma informação bem importante da senhora, alguém que eventualmente queira ali ter mais cuidados com a saúde, até questões de peso, de emagrecimento, o que a senhora sugere para que seja um caminho seguro e conversar com um médico, uma médica e não recorrer a todo custo a esses medicamentos de maneira improvisada? Sempre procurar um profissional, né, um profissional que tenha experiência no tratamento da obesidade, isso tanto nutricionista. É importante lembrar que a gente tem uma formação muito deficiente no tratamento da obesidade, né? E essa formação deficiente acaba levando para o mercado muito picareta, que vende milagres, né, e que vende prescrição indiscriminada de outros hormônios no tratamento da obesidade, e aí junta medicamento para o tratamento da obesidade. Então, é procurar um profissional que tenha experiência na área, né, e que não venda milagres. Se estiver prometendo algo muito fácil, se estiver prometendo uma perda de peso dos sonhos, né, fuja, porque é cilada. Maravilhosa. Obrigada, doutora. Conversamos com a endocrinologista. Esse é um nome difícil, hein? Mas a senhora garanto que já fala facilmente. A gente aqui trupica. Endocrinologista. Maria Edna de Mello, coordenadora da ABESO, Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Obrigada de verdade pela gentileza, doutora. Bom dia. Bom dia, bom domingo a todos. Boa semana.